O americano Patrick Pfister, um historiador de áudio, começou a estudar um bibliotecário francês chamado Edouard Léon Scott de Martinville. O homem teria sido um dos pioneiros do som, com trabalhos anteriores até mesmo aos realizados por Thomas Edison. Scott tinha inventado um precursor técnico do fonógrafo para utilizar em experimentos científicos. Pfister descobriu fotocópias das patentes de um dispositivo chamado fonoautógrafo, registrado pelo francês em 25 de março de 1857. Pouco depois, David Giovannoni, um colega de Pfister, consultou alguns documentos de Scott de Martinville e encontrou 2 fonoautogramas. Eram nada menos que gravações datadas de 1860, quase 30 anos antes de qualquer gravação de Thomas Edison. As folhas de papel cobertas de fuligem estavam marcadas pela vibração de um fio de pelo de javali causada pelos sons. O papel havia sido submerso em um fixador e, por isso, os vestígios foram perfeitamente preservados. O desafio dos pesquisadores, a partir de então, foi transformar os registros em ondas sonoras. O trabalho demorou uma noite inteira para Patrick Pfister. Ele ajustou manualmente as ondas sonoras, tendo como referência as vibrações escritas por um diapasão que Scott também havia anotado nos documentos. Ao raiar do dia, finalmente, alguém conseguiu desvendar a primeira gravação da história. Pfister foi o primeiro a ouvi-la. Nem o próprio Scott de Martinville tinha ouvido-a. Nem chegou a tentar. O som ouvido foi o seguinte. Trata-se de uma garota que os pesquisadores pensaram ser a filha de Scott, cantando a música tradicional francesa O Clair de Lune. 6 meses depois, Giovannoni e Pfister estavam trabalhando em outro áudio quando perceberam que haviam colocado a música com o dobro da velocidade. Ao corrigirem, perceberam que a voz não era de uma menina. A gravação era o próprio Scott de Martinville cantando a música. Bem, com todas as limitações da época. Outra gravação perturbadora foi feita pelos irmãos italianos Achille e Giovanni Cordiglia. Na verdade, eles gravaram muita coisa nos anos 50 e 60. Os italianos interceptaram não só sinais da União Soviética, mas também dos Estados Unidos. Tudo isso com uma antena de rádio montada no telhado do prédio onde moravam, na cidade de Turim, e com os aparelhos de escuta no quarto onde dormiam, tendo começado em 1957. Alegaram ter ouvido os sinais do Sputnik, primeiro satélite lançado pela União Soviética. No mês seguinte, afirmaram detectar a viagem ao espaço da cadela Laika. Como Achille era estudante de medicina, identificou os batimentos cardíacos do animal, que foram confirmados pelo pai dos dois, que era médico. Porém, sua gravação mais bizarra e polêmica veio em 28 de novembro de 1960. Captaram sinais diferentes do comum, que também foram capturados pelo Observatório Radioastronômico Alemão de Bochum. Os irmãos Cordiglia capturaram uma mensagem de socorro em código Morse. Com base no efeito Doppler, perceberam que o sinal detectava uma nave que se afastava da Terra. Aparentemente, haviam descoberto pessoas que foram ao espaço antes mesmo de Yuri Gagarin. 2 dias depois, a União Soviética alegou que uma nave que haviam colocado no espaço desintegrou. Após detectarem a ida de Gagarin ao espaço, os irmãos
gravaram um pedido de socorro em 23 de maio de 1961. A mulher dizia em russo que estava muito quente, que via uma chama e perguntava se a nave ia se destruir. A União Soviética nunca falou nada sobre tais viagens, nem mesmo depois da extinção da Cortina de Ferro. Por isso, faltam mais evidências para esses outros voos tripulados secretos detectados por Achille Giovanni. Você já ouviu falar da Operação Alma Errante? Não? Bom, existe uma crença vietnamita que acredita que os mortos, não devidamente enterrados, retornam como fantasmas. Agoniados e confusos, assustam os vivos que passam por perto. Não por acaso, os soldados vietnamitas ouviam vozes estranhas e frases fantasmagóricas nas florestas durante a Guerra do Vietnã. Era possível ouvir frases como: "Eu voltei para que vocês saibam que eu estou morto. Eu estou no inferno. Não termine como eu. Vá para casa antes que seja tarde." Bom, além disso, ruídos macabros permeavam os campos de batalha. Na verdade, os barulhos e as frases vinham de uma gravação feita pelos estadunidenses, que colocavam o áudio em dispositivos de gravação espalhados pela região e em helicópteros. Fazia parte de uma tática militar ultra secreta dos Estados Unidos chamada Operação Alma Errante. As vozes e os barulhos vinham de uma gravação chamada de Fita Fantasma número 10. O objetivo era assustar e desmoralizar as tropas vietnamitas para que desertassem. A operação foi fruto de uma cooperação entre a Marinha estadunidense e o 6º Batalhão de Operações Tecnológicas. Mesmo com a explicação, não deixa de ser macabro, não é? Estranho, não? Bom, quando o assunto é o espaço, certamente temos uma grande fonte de ruídos extremamente perturbadores. Claro que nosso ouvido não escutaria isso se estivéssemos no vácuo, mas o equipamento correto consegue captar as vibrações. As sondas espaciais Voyager, por exemplo, fizeram isso. Lançadas em 1977, as sondas da NASA fizeram um tour pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, além de 48 luas e 4 planetas. O áudio capturado da atmosfera de Júpiter, em particular, é um tanto quanto aterrador. O barulho é muito estranho ao pensarmos que é produzido por um planeta. O som assemelha-se ao de alguma máquina, mas é apenas feito por uma gigantesca bola de gás. Os ruídos são resultado de várias interações complexas entre partículas eletromagnéticas carregadas que estão nos ventos e na magnetosfera do planeta. Se não gostou desse som, não perde por esperar a próxima. Em 1977, o telescópio The Big Ear, que significa a grande orelha, captou uma onda que durou 72 segundos. O som, estranhamente, teve um pico de intensidade 30 vezes mais forte que os sons normalmente emitidos pelo universo. Na manhã seguinte, o astrônomo Jerry Ehman detectou o sinal ao avisar os relatórios do telescópio operado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. O computador usava os números de 0 a 9 para representar as frequências baixas e as letras de A a Z para as mais altas, todas medidas em megahertz. O código final ficou 6EQUJ5. A presença do U no código indicava que o sinal tinha frequências muito altas na escala de medidas de ondas eletromagnéticas.
Diante da surpresa, Eman escreveu "Uau!" no papel que tinha a combinação de letras e números. Desde então, a onda ficou conhecida pelos astrônomos como o som Uau. O astrônomo nunca tinha visto um sinal tão forte e, desde sua descoberta, nenhum outro cientista conseguiu detectar o som e nem descobrir de onde ele veio. Apenas se sabe que ele veio de algum lugar próximo à constelação de Sagitário. Por incrível que pareça, alguns dos sons mais perturbadores já gravados na história da humanidade não vieram do nosso próprio planeta, mas dos confins do espaço.